Olá, queridos amigos e amigas da internet. Aqui quem fala é Márcio Alexandre, de Fortaleza, no Ceará, especialista na gestão do estresse e das emoções e também na aprendizagem acelerada do inglês em 72 horas. E bem-vindos, bem-vindas a mais uma entrevista da série Superando e Conquistando, seu caminho para a saúde emocional, superação e qualidade de vida. Na entrevista de hoje temos um grande convidado, Ricardo Aderaldo, que é Master Practitioner em Programação Neurolinguística Sistêmica, Trainer em Programação Neurolinguística Sistêmica, certificado pela NLPU, que é a Neuro-Linguistic Programming University, da Califórnia. Tem formação em coaching sistêmico e, dentre outras tantas formações, também é analista quântico pela Universidade Quantum, agente de responsabilidade social pelo SESI, Ceará. Atua há 8 anos com treinamentos, seminários e palestras em diversos estados do Brasil, em organizações sociais e empresas, utilizando as ferramentas da PNL e do coaching, e também é diretor-presidente da BioCoach Treinamentos. E é uma pessoa que eu pessoalmente conheço há mais de 10 anos e venho também acompanhando a trajetória do Ricardo aqui, também o trabalho dele em outros estados, com muito sucesso e inúmeros resultados. Ricardo Aderaldo, como é que vai? Bom dia, Márcio, tudo bem? Para primeiramente dizer que é um prazer estar aqui falando sobre um assunto que eu acho que é de interesse de todas as pessoas que estão visualizando aí, com uma pessoa que eu conheço também há muito tempo, vem acompanhando o seu crescimento. É um prazer realmente estar aqui com você e com as pessoas que estão aí visualizando a nossa entrevista agora. E o Ricardo, ele tem a empresa dele, de coaching treinamentos. A gente quer saber um pouquinho, Ricardo, com que a BioCoaching trabalha especificamente? Com que tipo de treinamentos? Para que público? Perfeito, Márcio. BioCoaching Treinamentos é uma empresa especialista em gente, Márcio. Acho que existe uma grande necessidade das empresas hoje de adequarem o capital humano nas empresas, né? Então, BioCoach, né? Bio vem de vida, coach, treinamento, ou seja, seria um treinamento para a vida, porque muitos dos valores que as empresas pregam ou pregou, eles não são cultivados na nossa cultura. Então, a minha empresa é uma empresa que é recente, é uma startup, a gente está apenas há 5 meses com esse trabalho aqui em Fortaleza, e é uma empresa que visa realmente trabalhar questões como qualidade de vida, atendimento, vendas, mas sempre com foco no ser humano. O foco no ser humano gerando resultados para as empresas, seria basicamente isso, né? E uma questão interessante do trabalho do Ricardo, ele disse que está há 5 meses com a BioCoach, mas na verdade esses 5 meses são fruto de anos e anos já fazendo tantos outros trabalhos aqui em São Paulo e em outros estados. E uma coisa que eu acho interessante dele é também o aspecto de formar conexões entre as pessoas, né? Nos treinamentos, coisa que em poucos treinamentos do Brasil isso acontece, dessa conexão durante o treinamento e após o treinamento, que é uma questão de qualidade de vida. Como é que é isso, Ricardo? Como é que tem funcionado? Perfeito, Márcio. E o que é que te inspirou, né? Depois falar o que é que te inspirou o livro, né? Essa questão das conexões. Exatamente, Márcio. Eu percebo que existe uma grande necessidade das pessoas nesse contexto atual, né? As pessoas elas estão cada vez mais conectadas, né? À internet, às redes sociais, mas você muitas vezes está próximo de pessoas que estão distantes e distante de pessoas que estão próximas, ou seja, houve uma perda dessa conexão entre as pessoas, né? E alguns valores que a gente cultivava antes, né? Alguns anos atrás, como a fraternidade, por exemplo, foram esgotados. Então, meu trabalho, assim, vem como uma maneira de resgatar alguns valores essenciais para o ser humano, e um deles, assim, é a questão da fraternidade, né? Assim, você conviver em um ambiente hostil, no trabalho, onde você não se sente bem, não tem qualidade de vida, não tem admiração pelas pessoas, acho que a palavra é tesão, né? Assim, não se sente reconhecido, né? Pelo seu trabalho. Exatamente.
Então, quando você não tem essas características, fica difícil você produzir resultados, né? Então, meu trabalho, além de fazer uma analogia ao autoconhecimento, às técnicas da programação neurolinguística, do coaching, ele faz uma alusão exatamente a esse novo momento da sociedade, que é essa busca por relacionamento de qualidade, né? Então, assim, como você falou, teve um livro que me inspirou a seguir nesse caminho, né, que foi O Poder das Conexões. É uma pesquisa de dois pesquisadores de Harvard que no ano de 2011 concluíram essa pesquisa e lançaram para o mundo essa vertente, né, que as pessoas elas influenciam umas às outras de maneira direta ou indireta. Por exemplo, Márcio, eu tenho um network com você, né, ou seja, você de alguma maneira influencia as minhas decisões e tudo mais. Só que nessa pesquisa eles colocam que as pessoas que são amigos dos seus amigos e que eu nem conheço influenciam em áreas muito específicas, como seu ganho financeiro, sua qualidade de vida, seu nível de felicidade. Então, se existe essa influência, esse contágio social, né, de maneira muito cientificamente comprovada e assertiva, como é que eu posso fazer para exatamente obter bons relacionamentos, fortalecer a minha rede, ser mais feliz, ter mais ganhos financeiros, enfim. O nosso trabalho ele visa realmente criar conexões saudáveis, você se associar, você se conectar realmente à experiência de vida que você deseja. Então, o nosso trabalho, né, meu trabalho nas empresas é levar essa consciência do pensamento sistêmico, né, essa visão de conexão com o todo. Seria basicamente isso. E como é que tem sido também especificamente nos seminários? Porque após o seminário você reúne as pessoas também, elas continuam a se integrarem após os seminários, coisa que eu particularmente também já fiz vários cursos e seminários em Fortaleza, em outras partes do país, e quando termina o curso, de final de semana, um dia ou 5 dias corridos, as pessoas mal se falam, né? Exatamente. Márcio, eu tive uma experiência, como você disse, né, de alguns anos na área de treinamento em outras empresas, e eu senti essa necessidade. As pessoas elas iam para os treinamentos, tinham ganhos significativos, passavam por uma experiência de repente no final de semana de transformação, mas o ser humano ele precisa de uma continuidade nesse processo de evolução, né? E quando eu criei a minha empresa, baseado nessa experiência de 8 anos de mercado, eu criei pensando exatamente nessa continuidade. Eu penso que as pessoas, para conseguirem alavancar suas vidas e ter resultados efetivos, elas precisam desse contato contínuo. E uma das maneiras de você fazer isso é criando um grupo sólido, fraterno, né? De pessoas que têm um nível de acolhimento, de aceitação, de percepção carinhosa uns dos outros. Então, os grupos de estudo, na verdade, são pretextos bem concedidos, né? Bem consolidados, para que as pessoas se encontrem e exercitem as técnicas e continuem realmente nesse processo evolutivo. Então, o trabalho em si nem é tão importante. O treinamento de 2 dias, né? Nós temos alguns treinamentos que são vivenciais, que duram geralmente 2 dias, eles são realmente o início de uma jornada, né? A pessoa tem, depois disso, acesso a encontros, a grupos de estudos. Para poderem praticar o que foi vivenciado naqueles 2 dias, né? Exatamente. Essa prática é que vai levar a pessoa a efetivamente atingir os seus resultados. Então, o que eu tenho percebido, assim, das pessoas que têm participado dos treinamentos e que têm continuado nos grupos de estudos, é uma percepção muito maior sobre aquilo que ele aprendeu nos treinamentos, uma aplicabilidade muito maior, porque muitas vezes, Márcio, você fez o treinamento junto comigo, mas você teve insights, você teve uma prática, você teve uma experiência que pode me influenciar também a continuar me motivando a seguir o caminho. Então, nós fazemos os treinamentos, mas consequentemente a gente tem sempre encontros para reforçar esse processo de mudança, né? Processo de mudança e conhecer pessoas que pensam semelhante a você e que podem também entender você, não é verdade? Exatamente. Coisa que em poucos treinamentos no Brasil existe isso, porque o que a gente vê, né, Ricardo? Existem maravilhosos treinamentos aí no país, de vários tipos, coach, PNL, etc. Vivenciais e de formação. Agora, quando termina o curso, muitas pessoas, a maioria delas, na verdade, vai guardar só para si, nem para si não vai praticar. Exatamente. Porque também volta a vida corrida, família, filhos, essas coisas, e aquele arsenal de técnicas, conhecimentos maravilhosos, a pessoa não vai pôr em prática, né? Por conta justamente do fato de um grupo de estudo, de apoio. Exatamente, Márcio.
Existe um pressuposto básico da programação neurolinguística que diz: as experiências possuem uma estrutura e nós estamos estruturados em alguns comportamentos que são nocivos para nós. Então, quando você passa por um treinamento de 2 dias e revê alguns comportamentos e começa a iniciar uma mudança, o próprio cotidiano, as suas próprias rotinas e tarefas, elas tiram essa vontade de perseverar. De repente, você imagina que no final de semana você decide iniciar uma dieta e aí você começa com motivação, né? Você começa com determinação, com aquele foco, aquele ânimo, mas aí na quarta-feira já começam a acontecer situações e você já sai daquele propósito, né? E quando você tem um grupo que está ali para te lembrar dessa experiência que você deseja ter, desse objetivo que você deseja alcançar, fica muito mais efetiva a sua mudança. Então, quando você participa de um grupo, né, onde as pessoas estão ali, olha, vamos lá, continua, persevera, você vai exercitando essas ferramentas dessa maneira. Um dando apoio para o outro, né? Perfeito, Márcio. Acho que a palavra é apoio mesmo. As pessoas elas precisam se sentir próximas, né? E o objetivo do meu trabalho é exatamente esse, não só nos treinamentos abertos, né? Que você vai trabalhar com pessoas que têm afinidade, interesses diversos, mas também nas empresas, na própria consultoria empresarial que eu exerço, né? Que as pessoas consigam realmente criar ambientes onde elas desejam estar, onde elas desejam ali acordar pela manhã, se sintam realizadas, vão para o trabalho, se sentem felizes, realizam, vão para casa, descansam e começa tudo de novo, mas com alegria, né? Com essa paixão realmente por viver. Um ciclo de evolução no trabalho, né? Coisa que está faltando hoje em dia em muitas empresas, em muitos locais de trabalho, que ainda aquela questão do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então existe o chefe e os funcionários, e não um novo paradigma que várias empresas, pelo menos algumas grandes, lá fora principalmente, estão adotando, que é o líder e os liderados ou colaboradores, todos juntos numa missão em comum, não é verdade? Exatamente. Esse senso de missão e colaboração, Márcio, ele dá um novo vício para o ser humano, né? Despertar sua paixão, né? Você se apaixonar de novo, primeiro por você, pelas suas competências, pelas suas habilidades, por aquilo que você é capaz de realizar e depois usar isso a serviço do seu trabalho, né? Criar realmente um senso de missão para você e conseguir utilizar sua missão de vida, seus propósitos, seus valores em prol de algo maior, né? As empresas em geral não têm essa visão, né? Elas não estão buscando isso, não tem esse senso de missão, não é verdade? Embora que muitas empresas ajudem a comunidade, a sociedade com seus produtos e serviços, mas dentro da empresa não tem esse senso de uma missão maior. Engraçado. E assim, em geral, Márcio, a gente chega na empresa e está lá no quadro de avisos, lá, missão, visão, valores. Mas as pessoas não comungam disso, as pessoas não compactuam com essa missão, com esses valores, com essa visão. Então, o nosso projeto de vida dentro das empresas é exatamente isso, criar uma missão coletiva, uma visão coletiva, valores que as pessoas realmente exercitem, se percebam crescendo. Eu acho que esse é o grande barato, eu acho que esse é o grande ganho, é você poder voltar para si mesmo, olhar para dentro, perceber quais são os seus valores e falar, poxa, como é que eu posso utilizar isso que eu tenho de tão bacana, né, em prol de um projeto maior? E aí sua vida começa a ter um outro sentido e um outro significado. A mudança, ela é totalmente possível, Márcio. Com certeza. E Ricardo, eu queria também que você pudesse até dizer locais em que você cidades em que você já deu treinamentos, né? Não só Fortaleza, mas que outras cidades nos últimos tempos? Poxa, eu tive experiência em bastante lugares, Márcio. Eu estou há 8 anos nesse mercado e há 5 anos eu tive uma experiência de poder viajar a alguns lugares do Brasil. Então, Minas Gerais, Rio de Janeiro, morei em Salvador, morei em São Paulo, dei treinamentos em vários estados e várias cidades do Brasil também. Espírito Santo não, ainda não. Vai uma meta. Uma meta Estamos me direcionando. Mas pelo menos 5 estados do Brasil aí, efetivamente, né, com consistência Teresina, alguns lugares aí, boas experiências, bons contatos e boas realizações. Ok. E Ricardo, a gente sabe que para alcançar esse patamar como você alcançou, com vários trabalhos feitos, e quantas pessoas você contribuiu direto ou indiretamente com seus treinamentos nos últimos anos? Olha, Márcio, E serviços também? Sim, eu não tenho como mensurar. Isso aqui, uma das empresas que eu trabalhei tinham 2.000 pessoas. Eu trabalhava diretamente com essas 2.000 pessoas. Onde trabalhei foi? em Americana, no interior do estado de São Paulo. Trabalhei com empresas com 250 pessoas, 500 pessoas, dei palestras para
400 pessoas, então não fiz um cálculo especificamente não, Então, mas uma eu sei que... pessoa altamente gabaritada, realmente altamente gabaritada, não só pela experiência profissional, mas pelos estudos e cursos que tem feito em Fortaleza e em outras partes do país, né? E a gente sabe, Ricardo, que para chegar nesse patamar, não é de um dia para o outro, não vem tudo de mão beijada, como alguns podem dizer, poxa, ele está falando aí, dá cursos, treinamentos para 200 pessoas, 400 pessoas, ou vida boa, ou vida fácil, mas não é assim. Você poderia apenas dar um resumo de como é que era a sua vida antes, o que é que despertou você para essa área de desenvolvimento pessoal e profissional? E alguns momentos de superação que você teve que passar, até para dar um exemplo para as pessoas, né? Porque é o seguinte, palavras convencem, exemplos arrastam. E quando a gente vê exemplos de outras pessoas que estavam em situações críticas e deram a volta por cima, a gente se sente mais inspirado. Como foi essa inspiração para chegar a essa área de treinamento e desenvolvimento pessoal? Perfeito, Márcio. Eu acho que para mim começou primeiro com um incômodo, né? Eu senti uma necessidade de fazer com que a minha vida tivesse um sentido maior, porque é tão comum, né? As pessoas acordam, trabalham e vão para suas casas e fazem questões rotineiras, e eu estava um pouco cansado disso. E eu comecei na área social, meu trabalho na área de programação neurolinguística começou por um projeto social, né? A gente iniciou um trabalho há mais ou menos 9 anos atrás no Hospital Infantil Albert Sabin, e eu tive algumas experiências nesse hospital infantil, né, que me fizeram perceber que as pessoas podiam mudar, independente da questão financeira, independente se eu estava dentro de uma empresa, investindo em treinamentos ou não, mas as pessoas tinham desejo de mudança. Esse ambiente de cura, né, desse hospital me influenciou a estudar um pouco mais sobre o ser humano. E nessa busca, né, por conhecer o ser humano, por desenvolver pessoas e fazer aquilo que eu já estava fazendo de maneira paulatina, mais pequenininha, né, eu queria realmente trazer um corpo maior, eu queria trazer uma estrutura mais sólida para esse desenvolvimento. E o meu desejo pela mudança, Márcio, começou dessa insatisfação de ver que as pessoas dentro de um hospital, por exemplo, passam 24 horas num processo de tratamento, né? Mas boa parte desse período é ocioso, as pessoas ficam debilitadas, chateadas, estressadas, convívio dentro de um hospital muitas vezes durante 3 meses, 1 ano para um tratamento de uma criança é muito desgastante. Então isso me gerou um incômodo forte o suficiente a ponto de gerar uma mudança em mim. Então essa experiência foi o pontapé inicial. E aí segui em alguns projetos sociais, tive uma ONG, né, aqui em Fortaleza há alguns anos, e trabalhei para alguns projetos sociais, e a jornada começou daí. Como você disse, Márcio, eu nesse meio do caminho, né, nesse período, eu vi muitas pessoas também iniciando um trabalho semelhante ao meu, com treinamentos, palestras, desenvolvimento, mas o que eu acredito que gerou essa consistência do meu trabalho, que fez com que eu me perpetuasse atuante aí nesses 8 anos, foi exatamente essa consistência. Acreditar naquilo que eu estava fazendo e muitas vezes... Seu potencial, né? Na sua missão de vida. Exatamente. E muitas vezes sem evidência de que ia dar certo, mas era realmente uma crença mais interna do que no externo. E acho que essa perseverança, essa insistência, essa persistência fizeram com que eu tivesse foco, fizeram com que eu tivesse essa gana, né? Essa vontade de continuar me desenvolvendo. E estou aí até hoje e pretendo continuar nessa jornada por muito tempo ainda, com a graça de Deus. Teve algum momento que talvez tu tenha até tido, que você pensou em desistir, que estava muito desafiante seguir em frente e tal, e que você disse, não, eu vou superar e vai dar certo? Olha, acho que desistir, Márcio, acho que eu entrei num fluxo, né, de autoconhecimento e de realizações profissionais e pessoais e missão, que dificilmente eu desistiria disso que eu estou fazendo. O que eu posso afirmar para você é que em muitos momentos as situações elas se colocaram de uma maneira muito desafiadora, do ponto de vista pessoal, profissional, de relacionamentos, financeiro. Tive muitos baques financeiros, até pelas mudanças que eu fiz, né, assim, de estado para outro, e novas realidades e novas adaptações, mas eu acho que depois que eu entrei nessa jornada, eu não pensei em desistir, não. Eu tinha dentro de mim sempre uma força interna que dizia, peraí. Que te guiava para frente. Exatamente. É interessante. E isso é importante, é seguir o seu potencial, a sua vocação, a sua missão de vida, não é verdade?
Com certeza. E, Ricardo, eu queria que você pudesse também dar um ponto de vista seu sobre saúde emocional, a partir da sua visão de trainer PNL, coaching e toda a formação que você tem. Porque a gente sabe que a educação convencional é a educação do QI, do quociente de inteligência, do cérebro esquerdo, que é o cérebro linear, e não do cérebro direito, ou hemisfério direito do cérebro, que é o hemisfério, isso aqui é a ciência que diz, né? Que o hemisfério esquerdo é o lado linear, da razão, da gramática, da lógica, e o lado direito é o lado das emoções, das artes, da intuição. Então, a educação convencional não preza essa parte das emoções, da transformação emocional. E eu queria que você pudesse dar um ponto de vista sobre essa questão da saúde emocional, que tão importante no mundo de hoje, que até o Daniel Goleman, um grande especialista em inteligência emocional na década de 90, ele disse que naquele livro famoso, Inteligência Emocional, o especialista de Harvard, né, PhD, ele disse que na obra dele, mais ou menos assim, não com essas palavras, que o sucesso equivale a mais ou menos 2/3 de competências emocionais e 1/3 de competências técnicas. Ou seja, para você ter sucesso na vida, o conhecimento técnico equivale a 1/3, e a transformação, gerência das suas emoções, dos seus pesares, medos, angústias, equivale a 2/3. Ou seja, para ter sucesso você deve trabalhar mais as emoções do que ter o conhecimento técnico. Como é que seria, na sua visão de coaching, essa questão da saúde emocional hoje em dia? Perfeito. Márcio, existe um dado da OMS recente, né, que fala que 80% das pessoas, 30% das pessoas no estado de São Paulo têm algum tipo de distúrbio psicológico, como depressão, inadequação, síndrome do pânico, desde de sintomas leves até os mais graves, né? E o que a gente começa a perceber, Márcio, é que essa desconexão, né, que as pessoas vivem hoje com o trabalho, com os relacionamentos. Tem um outro dado que é interessante, né? Existe uma pesquisa também feita que hoje, né, assim, atualmente, 25% dos casamentos que são iniciados, né, eles perpetuam depois dos 5 anos. 75% dos casamentos que são estabelecidos, né, em menos de 5 anos eles vão acabar. Ou seja, as relações elas estão muito conturbadas. É um momento da sociedade que as pessoas estão com uma dificuldade muito grande nos relacionamentos. E 75% é um número muito grande. Fora que a gente vê também daqui a acolá casamentos que já duram 30 anos, mas que há 12, 15 anos já estavam bem desgastados, não é verdade? Sim. Então, continuando, né, minha linha de raciocínio, se as pessoas elas estão insatisfeitas no cerne dos seus relacionamentos, elas não estão se adequando nesse novo momento, desse contexto da sociedade, das redes sociais, da conexão, da busca por informação, está tudo uma loucura, né? As pessoas estão nessa busca incessante, isso naturalmente vai gerar uma instabilidade emocional. E 80% das nossas decisões, tudo aquilo que a gente decide na vida é responsável pelas nossas emoções. As nossas emoções, elas são responsáveis por 80% das nossas decisões. Se as minhas emoções, elas estão conturbadas, elas estão mexidas, eu não tenho realmente um senso de valor exato, interno, como é que eu vou tomar boas decisões? As pessoas estão tomando decisões inadequadas na vida, no trabalho, nos relacionamentos, precipitadas, exatamente. Então todo esse caos, né, de relacionamento, de doenças psicossomáticas vem dessa desestrutura, Márcio, vem desse momento novo para a sociedade, que as pessoas, ao mesmo tempo que elas estão buscando se adequar, mas elas não estão olhando exatamente para o ponto efetivo dessa mudança, que seria mudar exatamente o seu centro de percepção, as suas conexões internas, os seus valores, e aí sim você consegue realmente, resgatando esses valores, atingir esse equilíbrio emocional, atingir essa saúde emocional que você está falando aí, é como eu acredito, né? E que está faltando muito na nossa sociedade, né? Tantas brigas, crimes, violência campeando à torta e à direita, o medo se espalhando de sair de noite de casa por conta da violência, não é verdade? O estresse que está tomando conta da sociedade, né? E, Ricardo, e sobre qualidade de vida, qual é o ponto de vista
do coach, da PNL aí, sobre a qualidade de vida para o mundo de hoje, com essas conexões ou desconexões. Perfeito. Márcio, hoje nós Como é que seria uma qualidade de vida mais adequada? Hoje nós temos acesso, muito mais acesso à informação, a oportunidades. Nosso nível de financeiro aumentou, tem aumentado. O Brasil está numa exponente de crescimento em muitas áreas, né? Só que esse acesso, né, a todo esse potencial de comercial, de mercado, não está gerando a satisfação para as pessoas. As pessoas não estão se sentindo satisfeitas com tudo aquilo que elas estão conseguindo conquistar. Então, assim, a qualidade de vida, muitas vezes ela poderia estar associada ao carro que você tem, à casa que você vai comprar, a faculdade que você vai cursar, o MBA que você está fazendo, mas qualidade de vida não é isso, né? Qualidade de vida, gente, é a qualidade das relações, é se sentir feliz. Tem uma palavra que o coach usa muito, né, que é o flow, esse sentimento de fluidez. Sabe aquilo que você faz na sua vida, que você sente prazer, aquele prazer intenso, você está desenvolvendo uma atividade na sua vida que você esquece a noção de tempo, você se sente completamente íntegro, integrado, feliz, independente se isso tem alguma coisa a ver com uma questão financeira ou não. Você pode se sentir dessa maneira indo à praia, brincando com seu filho. Isso é qualidade de vida. São esses momentos que geram para você essa qualidade de vida. Só que as pessoas tiraram o foco desses valores que realmente importam e foram para as buscas financeiras, e elas não estão conseguindo atingir esse nível de felicidade e satisfação, esse nível de fluidez com esse foco. Então o nosso objetivo é fazer com que exista esse alinhamento. Eu posso sim atingir na minha vida, Márcio, patamares de desenvolvimento profissional, atingir metas pessoais, atingir metas profissionais, mas levando sempre em consideração aquilo que realmente é importante para mim, que são os meus valores e os meus relacionamentos. E, Ricardo, interessante essa questão dos valores. Que dica você daria para os nossos amigos, amigas da internet que nós estamos vendo neste momento? Uma dica simples. Sei que é um processo, não é em 24 horas, que tem um resgate dos seus próprios valores, descobrir os seus próprios valores e vivê-los e ter uma vida mais feliz. Mas a gente sabe que tudo começa com um passo, né? Que dica que você poderia dar, uma dica quente, interessante, que poderia ajudar as pessoas a começarem a ver os seus valores e poderem se abrir para a qualidade de vida que elas precisam? Sim. Márcio, você é coach também, então você sabe que o nosso processo é todo a partir das perguntas, então não tem respostas prontas. Mas tem uma pergunta que é interessante, né? Seria basicamente o seguinte: o que você estaria fazendo hoje na sua vida, independente das suas condições financeiras atuais, independente do seu estado atual? Se você pudesse escolher hoje, que profissão você atuaria? Qual a função na vida você exerceria? Que tipo de pessoas você teria? Né? Ou seja, o que você estaria fazendo na sua vida, independente das suas condições atuais, se você pudesse escolher? Quando você começa a perceber que o que te traria felicidade de repente é um trabalho totalmente diferente daquilo que você está exercendo hoje, que a sua felicidade muitas vezes não está nesse carro que você está comprando, na casa que você está adquirindo, mas você, de repente, quando você faz uma pergunta como essas, você chega a uma resposta: poxa, eu estaria atuando em profissão X, eu seria um profissional de tal área, eu estaria conquistando tal coisa. Essas respostas, Márcio, elas vão trazendo para você esse nível de percepção. Porque muitas vezes eu traço uma meta para a minha vida e caminho, me direciono, me qualifico, me preparo, vou atingindo. Quando eu chego lá, aquilo não tem mais sentido para mim. E quando você faz uma busca na sua vida, você busca atingir uma meta baseado nos seus valores, toda a jornada faz valer a pena, né? Quando você escolhe traçar um caminho para você e aquele caminho que você traçou para você tem a ver com aquilo que realmente é importante, porque o valor, Márcio, é aquilo que importa para você. Você se importa, o que é importante para você? Isso é um valor. Quando você faz uma jornada de vida baseado nesse valor pessoal forte, intenso, aquilo realmente traz para você esse senso de significado e missão, você está fazendo com certeza uma escolha assertiva na busca de qualidade de vida. Esse seria basicamente a dica: se fazer perguntas nesse sentido. O que é importante para você hoje? Do aspecto de vida profissional, pessoal, não é verdade? Exatamente. De poder, autorrealização. E são muitas áreas da nossa vida, né, Márcio? Se a gente for pensar, as pessoas resumem, né, a vida em poucas áreas, né? Trabalho, família e alguma outra coisa, realização espiritual, por exemplo.
mas a nossa área, na nossa vida tem muitas áreas. Eu tenho a minha parte intelectual, eu tenho a minha parte espiritual, família, tenho os meus valores, o meu crescimento profissional, eu tenho carreira, eu tenho uma série de fatores, amigos, social, enfim, a minha roda da vida, o que no coach a gente chama de roda da vida, né? Eu tenho várias áreas, e se eu faço uma pesquisa interna do meu nível de satisfação em cada uma dessas áreas, eu vou perceber que existem pontos em que eu me distanciei totalmente dessa percepção, que eu estou totalmente longe, né, da minha saúde física. De repente eu estou com uma aparência física que não me agrada, ou estou longe da minha parte espiritual, que talvez seja um pilar fundamental para você nesse momento da sua vida, e quando eu olho de maneira objetiva para isso, eu consigo identificar e detectar exatamente qual é o ponto que eu deveria começar a minha mudança, exatamente nesse ponto que eu deixei para trás e que talvez seja tão importante, né? E mais uma coisa interessante do Ricardo, que da formação e do trabalho que ele vem fazendo, e que me chamou bastante atenção, é a questão do analista quântico. Sim. Na verdade, que é uma avaliação super interessante, que mede o nível de empreendedorismo da pessoa, tal. Queria que você falasse resumidamente como é isso, que é um trabalho que eu achei excepcional, tanto para autoconhecimento quanto também para empresas, para poderem reter os colaboradores de valor, ver que função é mais adequada para cada pessoa. Você poderia dar um resumo do que é, para que serve e do sucesso que você tem tido nas empresas? Perfeito, Márcio. Em 2011 eu tive a oportunidade de conhecer a doutora Cláudia Ricken, né? Conhecer o trabalho do mapa Quantum, do Quantum Assessment, e fiquei interessado porque naquele momento eu tinha chegado a um nível de satisfação profissional muito grande, tinha conseguido me desenvolver em algumas áreas daquilo que eu havia proposto para mim, mas sentia que existia uma falta, algumas áreas ainda estavam se sentindo, algumas partes internas se sentindo desvalorizadas internamente, né? Eu precisava realizar alguma coisa a mais naquele momento da minha vida e não sabia como. E o Quantum me deu uma visão, né? O teste Quantum me deu uma visão exatamente de quais eram os pontos da minha vida que eu precisava desenvolver. E conheci a metodologia do Quantum. A doutora Cláudia Ricken, né, ela lançou um livro chamado A Estrutura do Tesão, que é um livro interessantíssimo sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento humano, que faz você refletir, né, sobre o que te traz tesão na vida, o que é importante realmente para você, o que motiva você a fazer mudanças, a ser mais feliz na vida, a buscar os seus propósitos e objetivos. E quando eu comecei a perceber, né, que existiam algumas áreas da minha vida que precisavam ter um pouco mais de alavancagem nesse sentido, de motivação, de tesão, desse senso de autoencontro, eu fui me especializar nessa área de engenharia de função para as empresas, né? Fiz a formação do Quantum, fiz a formação em DNA quântico também, e realmente foi um nível de desenvolvimento pessoal e tem sido uma experiência muito assertiva, Márcio, porque o Quantum, né? Esse teste comportamental... O nome é teste Quantum. Isso, Quantum Assessment. Quantum Assessment, Isso. é o nome do teste. Sim. É uma avaliação comportamental. E quando eu faço essa avaliação comportamental para um colaborador de uma empresa, eu consigo mapear as emoções dessa pessoa. Como é que essa pessoa funciona? Porque muitas vezes, Márcio, eu contrato uma pessoa pela habilidade dela, eu contrato uma pessoa pelo currículo, pelas características profissionais, mas eu não demito ela por isso. Eu demito o funcionário, um colaborador, exatamente pela atitude, pelos comportamentos, ou seja, eu contrato pela habilidade e demito pelo comportamento. Então o objetivo do Quantum é exatamente colocar a pessoa certa no lugar certo, a pessoa que tem as características para desenvolver aquele trabalho, que ela vai se sentir motivada, valorizada, como valorizar um perfil profissional de acordo com o mapa de valores dele. Então você que fez o teste pode afirmar, é um nível de autoconhecimento muito grande, porque todas essas informações do Quantum, elas já acontecem internamente. Porque o teste Quantum, na verdade, nas empresas a gente sabe que há pessoas que são ideais para serviço de escritório burocrático, atrás de uma escrivaninha. Já outros que são mais adequados para o relacionamento com as pessoas, de vendas e tudo mais, né? E muitas vezes na empresa coloca-se pessoas com grande potencial na função errada ou inadequada e não vai render direito, não vai estar motivado, ou vai pedir para sair, ou depois vai ser demitido por comportamento inadequado, porque era uma pessoa maravilhosa, mas na função errada, digamos assim, né? E o teste Quantum, ele mede tanto a natureza self, que é o termo do Quantum,
como essa natureza se expressa no trabalho. Como é que é isso? Exatamente. Eu achei interessantíssimo. Exatamente, porque nós todos temos um potencial, Márcio. Esse potencial pode estar sendo desenvolvido ou não, mas nós temos algo dentro de nós mesmos, que são os nossos valores, os nossos potenciais, que estão muitas vezes adormecidos. Então, o quanto ele mostra qual é o seu potencial, quais são as suas características potenciais, os seus dons naturais, né? Mas ele mede também a sua adaptação. Como é que você está utilizando esses fatores de motivação, de talentos no seu dia a dia, nesse contexto da sua vida? Então ele mede, Márcio, esses dois mapas e mede um terceiro mapa, que seria um mapa de contexto. Como é que eu estou fazendo essa minha adequação dos meus valores no contexto em que eu estou e como é que eu estou utilizando isso na minha vida real? Então são 3 visões sobre você mesmo: como você é, como você entendeu que você deveria ser, como o ambiente pede que você seja e como você de fato está. E quando existe uma alteração muito grande nesses fatores, mas quando você faz um esforço muito grande para ser quem você não é, o seu nível de insatisfação, o seu nível de infelicidade no trabalho se dá a partir daí. Todas as vezes que você está num esforço, fazendo alguma coisa que não tem nada a ver com você, que você não está valorizando as suas características pessoais e individuais, você começa a se sentir desmotivado, a sua energia essencial ela baixa, você começa a perceber que aquilo não tem mais sentido para você e logo você pode partir para um processo de psicossomatização, né? Você pode até somatizar doenças físicas em função dessa insatisfação. Que nas empresas hoje é conhecido também por síndrome de burnout ou estresse ocupacional, que é muito comum hoje em dia em diversas profissões, na verdade. E o que eu achei interessante do Quantum, que eu fiz o Quantum também, os colaboradores da minha empresa, foi excepcional, para conhecer tanto mais o meu potencial, quanto também o potencial dos meus colaboradores, para colocá-los na função certa da minha empresa, e eles poderem render mais. Isso tem acontecido já há uns 2 meses, né? E tem sido fenomenal, realmente. E uma coisa interessante do método Quantum é que ele já foi utilizado para medir essa capacidade também de empreendedorismo de várias pessoas no Brasil. Exatamente, Márcio. Além de você ter um mapa do seu comportamento, das suas qualidades, a Quantum fez uma pesquisa interessantíssima, né? Eles foram medir os comportamentos, né? Medir as características dos principais empreendedores brasileiros. Então foi feita uma pesquisa de acuidade, né? 98% de assertividade, então é um teste que te dá uma assertividade nessa questão de comportamento, nessa questão comportamental de 98%. E eles perceberam que existem algumas características do empreendedor brasileiro. Dessas 100 pessoas que foram estudadas no Brasil, desses 100 empreendedores, existe um perfil do empreendedor brasileiro. E aí eles traçaram, né, dentro desse teste, quando você faz o teste, eles traçam como é que é o seu perfil, como é que é o seu perfil de empreendedorismo versus o perfil de empreendedorismo do brasileiro, né, do brasileiro de sucesso. Então eles fazem um mapeamento de comparação, Márcio, te faz perceber que para você empreender na vida, para você conseguir êxito e sucesso, talvez você precise fazer algumas pequenas adaptações. E essa visão sobre essas adaptações é que vai te gerar realmente essa assertividade. É fantástico, é um trabalho interessantíssimo, a gente poderia ficar falando horas sobre ele aqui. E o mais interessante também é que essa ferramenta ajuda a diminuir o turnover em 30%, né? Exatamente, 30%. Porque quando a pessoa se sente incluída na empresa, satisfeita, valorizada, fazendo um trabalho de maneira adequada, ela não sente motivos para sair, né? Existe uma pesquisa, e várias pesquisas falam isso, na Você S.A., por exemplo, de vários meses atrás, falando que muitos empresários, muitos CEOs de várias empresas, de grandes empresas, saem da empresa, né? De repente ganhando altos salários, ocupando cargos elevadíssimos, mas saem pela falta de adequação, pela falta do sentimento de pertencimento e vão trabalhar em empresas muito menores para sentir exatamente que eles estão fazendo parte de algo maior. E só explicando para algumas pessoas que estão nos assistindo e não sabem o que é turnover, esse rodízio de funcionários ou colaboradores, né, que passam 6 meses, depois sai por algum motivo ou outro, aí vem outro, um ano e meio. Muitas vezes são pessoas de alto potencial e capacidade para agregar valor àquela empresa, mas por algum motivo, principalmente da empresa, de não estar sabendo lidar com aquele potencial, em um ano
passaram 20 funcionários e foram embora. O que é que está acontecendo? E aí, de novo, tem que ir atrás de selecionar funcionário, fazer aquele treinamento para contratação com um profissional de RH e tudo mais, para saber se vai ser adequado ou não. Depois o treinamento para função dentro da empresa, que leva mais um tempo, para depois a pessoa começar a trabalhar e quando estiver pegando de novo a maneira, a estrutura organizacional, vai embora. Isso aí é um alto custo para a empresa, né? E o teste diminui isso em 30%. A economia que a empresa vai ter em reter aquele potencial da maneira adequada, não é verdade? E a frustração, Márcio, de quando você traz uma pessoa para a sua empresa, você treina, qualifica, capacita, investe, faz toda uma série de cenários para você poder reter aquele talento na sua empresa, e quando isso não acontece, tanto o profissional se sente frustrado por mais uma tentativa de emprego, de insucesso, de insatisfação, de inadequação, e a empresa perde muito também, né, Márcio? Tempo, dinheiro. Sim, existe uma pesquisa feita pela Quantum que uma contratação, quando ela é feita, né, e ela não é bem sucedida, no período de 6 meses, quando a pessoa sai, quando existe turnover, em menos de 6 meses, a empresa investiu 30 vezes o salário desse profissional. Ou seja, 30 vezes, é uma perda muito significativa. Então, quando você faz um mapeamento Quantum, que é um trabalho extremamente simples, é rápido, em 5 minutos a pessoa preenche a pesquisa, você tem condição de fazer, eu vou contratar uma pessoa, de fazer aquela medição, né, das características que eu preciso, as experiências profissionais anteriores, o nível de qualificação técnica, mas principalmente eu faço um mapa do comportamento dessa pessoa. Casando essas duas informações, o meu nível de assertividade cresce muito, é incrivelmente poderoso, Márcio. Eu passei por essa experiência e eu altamente recomendo. Ricardo, fantástica entrevista, muitos conhecimentos, a questão das conexões. Você poderia dar o nome do livro de novo? O Poder das Conexões? Sim, esse é um livro que foi lançado em 2011, O Poder das Conexões, James Fowler. A editora não sei dizer para você agora, mas vocês podem pesquisar na internet, no Google, aí vocês vão achar facilmente. James Fowler. Foi o livro que inspirou o Ricardo até essa ideia de dar esse suporte pós-treinamento para as pessoas se encontrarem, questão de amizade, questão de continuar esse desenvolvimento pós-treinamento, que poucos treinamentos no país têm isso, e o dele tem, com sucesso. E também a questão do método Quantum, também são poucas pessoas no país que atuam com isso, né? Principalmente mais em São Paulo, mas em outras partes do país agora é que está se expandindo. São Paulo bombou há muito tempo, está ajudando muita gente lá, e agora aqui no Norte e Nordeste você é um dos poucos, né? Sim. O Ricardo Aderaldo. Então, Ricardo, eu queria que você pudesse dar para os nossos queridos amigos e amigas da internet os seus contatos, para as pessoas que querem saber, contratar você para treinamentos, o método Quantum para suas empresas. Quais são os seus contatos? Perfeito. Bom, uma das maneiras mais fáceis de vocês conseguirem entrar em contato comigo é pelo Facebook. Eu tenho uma fanpage que é BioCoach Treinamentos, que a minha empresa é uma empresa startup. A minha fanpage ela deve estar mais ou menos 2 semanas no ar aí, e o propósito dessa fanpage, Márcio, é exatamente fazer com que as pessoas, mesmo que não conheçam a BioCoach, não tenham passado por nenhum treinamento, mas já comecem a ter essa interatividade. São mensagens, são frases, são artigos, são textos, indicações de filmes que vão fazer com que você comece a entender como é que é essa estrutura, qual que é o DNA, né, da BioCoach, e de repente se interessa em conhecer. Então, na nossa fanpage, facebook.com/BioCoach, né, você pode acessar, curtir a nossa fanpage, você vai receber diariamente, né, todos os dias, sempre uma mensagem, um texto, uma imagem bacana. Então lá você também tem notícias dos treinamentos também, né? Notícias dos treinamentos, fotos das turmas, das novas turmas, indicação de livros, enfim, você vai conhecer todas as informações sobre a nossa empresa, e lá você tem todos os nossos contatos, telefone, e-mail para você poder acessar, enfim, Facebook.com/BioCoach. Certo. E mais algum outro contato que você queira dar?
Olha, quem quiser também entrar em contato por e-mail, porque algumas pessoas não têm Facebook, né? É biocoachtreinamentos@gmail.com. Se você quiser mandar um e-mail, perguntar um pouco mais sobre o nosso trabalho, se quiser se interessar, se tiver interesse em esclarecer alguma das coisas que a gente falou tanta coisa aqui, né, Márcio? Muita coisa, bastante informações. biocoachtreinamentos@gmail.com. Pronto, olha, mais uma vez eu indico o trabalho do Ricardo, venho acompanhando esse rapaz há vários anos e o crescimento dele e também o trabalho dele em várias empresas, em várias partes do país, realmente excepcional, muito conteúdo bom, sempre está se atualizando e sempre vem com coisas interessantíssimas, novas, agregar valor à vida das pessoas, a minha vida também, a vida da minha empresa e várias pessoas, empresas aqui em Fortaleza que eu conheço. Bacana. Ricardo, dá uma palavra antes de você finalizar, Márcio, que acho que essa iniciativa que você está tendo, né, de falar para as pessoas de temas tão interessantes, tão importantes para elas, né, que muitas vezes elas nem se antenaram. Você está falando de uma necessidade social e de repente você está antecipando uma necessidade que a pessoa tenha de trabalhar questões como qualidade de vida, trabalhar a questão do estresse, né, melhorar sua autoimagem, sua autoestima. Então eu parabenizo você por isso, por essa iniciativa que você está tendo de fazer essas entrevistas, de lançar o seu trabalho, dar oportunidade para outras pessoas como você está dando para mim agora. Então agradecer pessoalmente aí essa entrevista, essa oportunidade, foi realmente muito bacana. Obrigado. Valeu, Márcio. E outra coisa, trabalhos interessantíssimos como o do Ricardo, Conexões, Método Quanto e outros que vocês estão vendo nessa série de entrevistas, tem que ser mesmo comunicados às pessoas para beneficiar mais e mais pessoas. Hoje a questão é que o mundo está tão pequeno e coisas interessantíssimas como essas, como o VE6 que a gente já vem fazendo de outros profissionais, quanto mais pessoas souberem, melhor, porque é a questão da corrente do bem, um ajudando o outro. E só mais uma coisa, o Márcio, sei já aí, eu não vou antecipar porque é surpresa, né? Mas a próxima entrevista dele vai ser sensacional. Uma terapeuta fantástica a nível nacional, uma pessoa que teve uma experiência internacional interessantíssima, inclusive em Harvard, né? Então, vocês que estão assistindo aí até o final da entrevista, fiquem antenados aí, porque o próximo vídeo vai ser com uma pessoa interessantíssima que eu não vou dizer o nome. Já ajudou muita gente aqui nesse estado. Mais de 100 mil pessoas foram trabalhadas por essa metodologia que vocês vão saber só lá na próxima entrevista. Pois é isso, Ricardo, muito obrigado, muitíssimo obrigado de coração pela sua atenção e disponibilidade aqui na nossa entrevista. E é isso, querido amigo e amiga da internet, muito obrigado aí. E se você quiser mais informações e técnicas para vencer o estresse e também transformar as emoções rapidamente, as emoções negativas rapidamente, acesse www.ve6.com.br/descoberta www.ve6.com.br/descoberta. V de Vitória, E de elefante, 6, meia dúzia, número 6. Acesse lá, coloque seu e-mail, aperta no botão, vá até a sua caixa de e-mail, verifique na caixa de spam, pelo e-mail de confirmação, clique no link e terá acesso ao primeiro de 4 vídeos dessa série de vídeos com mais informações sobre saúde emocional, superação e qualidade de vida. É isso, um forte abraço e até a próxima entrevista.